Meus irmãos, inicialmente deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se em nosso canal e também ative o sininho a fim de receber todas as nossas notificações. A teologia reformada entende que três coisas na época do Antigo Testamento não foram abolidas por Cristo na cruz, mas sim substituídas. Quando falamos de coisas que foram abolidas na cruz, o apóstolo Paulo elucida na carta aos Colossenses, capítulo 2, versos de números 16 e 17, não é? Dizendo que eram sombras das coisas futuras. Quando falamos de coisas abolidas, é no que tange, por exemplo, leis cerimoniais, tipologias, sacrifícios de animais, unções, usos de instrumentos no culto a Deus e assim por diante. Portanto, entendemos que no que tange às leis cerimoniais, de fato, foram abolidas, porque apontavam para algo melhor, maior, mais relevante e verdadeiro, ok? Todavia, quando nos atentamos para três pontos interessantes, nós entendemos que não foram abolidos, mas sim substituídos. Por exemplo, seria a circuncisão, que foi abolida pelo batismo, ok? Temos também a Páscoa, ok, que foi instituída por Deus em Êxodo capítulo 12, ao qual foi substituída pela ceia do Senhor. E também temos o sábado, que entendemos que fora substituído pelo domingo. Portanto, nós entendemos que a questão do sábado não foi algo abolido por Cristo, mas sim substituído e, portanto, pelo domingo, ok? O sábado não fazia parte de uma lei cerimonial. Seria um absurdo afirmar isso, visto que no Decálogo, em Êxodo capítulo 20, nós temos ali exarado explícito. Negar isso seria negar a Bíblia. O sábado não faz parte das leis cerimoniais de Israel, mas faz parte, ok, da lei moral de Deus. Está lá em Êxodo capítulo 20, de forma clara e explícita. Não tem como negar essa verdade escriturística. Portanto, o sábado faz parte, sim, da lei moral de Deus. O que nós entendemos é que ele foi substituído pelo domingo, pois quando nós verificamos dentro das páginas neotestamentárias, nós entendemos que Jesus, por exemplo, ressuscitou no domingo. Os apóstolos e a igreja primitiva se reunia em suas reuniões, não é, aos domingos, chamado Dia do Senhor. Eles usam a expressão, especialmente no livro histórico dos Atos, o primeiro dia da semana nos reunimos para partir o pão e assim por diante. Os primeiros cristãos, portanto, se reuniam aos domingos. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, os teólogos gostam de afirmar que foi de fato no domingo. O apóstolo João, na ilha de Patmos, recebeu a revelação exatamente no domingo. A expressão que João usa é o dia do Senhor. Portanto, nós entendemos que o domingo substituiu o sábado, que do hebraico é descanso. Ou seja, Cristo, como sendo o verdadeiro sábado e o nosso descanso, se inaugurou exatamente no domingo. E também nós entendemos que os grandes teólogos ao longo da história da igreja, especialmente os primeiros patrísticos, entendiam que nós devemos pensar especialmente o nosso culto a Deus no domingo. Por exemplo, nós temos os escritos de Barnabé, de Justino Mártir, Inácio de Antioquia, Vitorino e outros, ok? Que entendiam que o domingo substituiu o sábado. O que nós devemos atentar é que os fariseus nos tempos de Jesus, no século I, eles começaram a deturpar a questão da lei de Deus na guarda do sábado. Quando o templo em Jerusalém, construído por Salomão, fora destruído e os judeus ali foram levados para o cativeiro babilônico, né, a primeira leva no ano 605 a.C., e portanto, segundo a profecia de Jeremias, no capítulo 25, versos de números 8 a 11 do seu livro, eles permaneceram lá por 70 anos, lá no exílio babilônico, sem terra, sem templo, sem lugar para prestar a culto a Deus, surgiram as sinagogas. E também começaram a surgir os chamados fariseus. Com o retorno à terra e a reconstrução do segundo templo, reconstruído por Zorobabel e também por Esdras e Neemias, esse segundo templo que fora reconstruído, os fariseus começaram a ter um poder político-religioso. E, portanto, os fariseus eles eram tão extremistas e legalistas que começaram a criar e adicionar leis ao sábado que não estavam inseridas na lei de Deus. Por exemplo, nos tempos de Jesus isso era muito natural. Se eu caminhar 1 quilômetro no dia do sábado, será que eu não estaria violando a lei de Deus? Ou, por exemplo, se eu transportasse de um lado para o outro um peso de 10 quilos, será que eu não estaria violando a lei de Deus? Ou até mesmo, será que se eu, porventura, cozinhasse no dia de sábado, não estaria abolindo, ou melhor, violando a lei de Deus? Portanto, esses fariseus começaram a adicionar regras legalistas, farisaicas, que não estavam, de fato, na lei de Deus do sábado.
Portanto, meus irmãos, isso são extremos que não constavam lá no Decálogo em Êxodo capítulo 20. Eu não tenho dificuldade, por exemplo, aqueles irmãos queridos que, mesmo ainda hoje, no dia de sábado, tentam, ou melhor, guardam este dia, pensando e sugerindo como se fosse santo ou sagrado. Eu não tenho dificuldade quanto a isso. Não vejo problema nenhum entre esses irmãos que guardam o sábado. O problema é quando esses irmãos colocam a guarda do sábado como condição para a salvação. E, portanto, isto é heresia e deve ser rejeitado. A nossa salvação é algo resultado da graça. Somos salvos pela fé mediante a graça de Deus, salvos pela graça mediante a fé em Cristo. Portanto, não é guardando ou observando o sábado que seremos salvos, ou até mesmo domingo. Portanto, qualquer método humano, qualquer regra legalista que é usada para ser salvo deve ser rejeitado. E esse é o perigo. Paulo confronta, por exemplo, essa questão na carta aos Gálatas. Eu acho interessante que o propósito da lei de Deus, entre eles, além de revelar a nossa pecaminosidade, além de revelar a santidade de Deus, a lei de Deus sempre aponta para Cristo. Foi o que Martim Lutero declarou dizendo: o propósito da lei é nos conduzir a Cristo para a salvação. E Cristo, por sua vez, nos traz de volta para a lei e para a santificação. Portanto, esse é o propósito da lei, é nos conduzir agora para a santificação. E, portanto, é claro, estamos ainda num processo. Ok? Abraço.